paz do Senhor para todos. Vem aqui em Jeremias 18, capítulo 1, seguinte. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então Jeremias responde: Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Bem, dando continuação. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, de Jeremias, Diz o Senhor: Não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Eu passei a meditar nessa palavra do Senhor esses dias, hoje, para falar a verdade, através do irmão ali que pediu para que eu meditasse nessa palavra. Em primeiro lugar, o que eu vim ter o entendimento de Deus, a revelação da palavra do Senhor, que aqui Deus pede que Jeremias, não é um pedido, é uma ordem, que Deus dá a Jeremias para que Jeremias descer lá na casa do olheiro. Por quê? Porque lá na casa do olheiro, Deus ia falar algo a ele, Deus ia revelar algo a ele, Deus usando essa figura do olheiro e do vaso, porque nós sabemos que o olheiro é aquela pessoa profissional a fazer vaso. Aí Deus tendo usado essa figura, diz a Jeremias: descei lá, que lá eu te mostrarei o que eu quero, o que eu te revelarei, a mensagem te entregarei lá. A Jeremias, sem pensar duas vezes, desce lá a casa do olheiro. Aí chegando lá na casa do olheiro, Jeremias se pega o olheiro lá com sua obra sobre a roda. A roda é aquele negocinho que ele vai rodando com o pé e o vaso vai sendo feito, ok? E segundo bem lhe pareceu fazer, conforme porque como o vaso que o olheiro fazia, tendo o vaso estragado, e tendo o olheiro sua experiência, e tendo o olheiro o barro em suas mãos, e tendo o vaso que se estragou, o olheiro ele se torna a fazer o vaso novamente, conforme parecer, conforme ele queria, no caso. Aí ele torna a fazer o vaso de volta, porque o vaso se estragou, mas ele continuou refazendo, ele refez o vaso conforme ele queria. Ele fez daquele vaso outro vaso, se tornando, reformulou no caso, Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderia eu fazer. Aí Deus diz, Deus olhando para Jeremias responde: Jeremias, podendo eu fazer que nem olheiro, como ele fez este olheiro, a casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro que estava na mão do olheiro, somos nós, somos a casa de Israel, somos eu, somos você. E aqui, voltando ao primeiro versículo, quando Deus disse descer a casa do olheiro, hoje em dia a casa do olheiro significa, meus irmãos, para mim, a revelação me veio que a casa do olheiro hoje em dia é a congregação. Quando Deus nos fala, olha, vai, quando nós sentimos lá aquele falar de Deus dentro de nós, dizer: olha, descei lá, que lá te entregarei a tua mensagem, lá eu te entregarei tanto que tu procura, porque às vezes nós procuramos, mas não achamos, porque só quem sabe o local onde nos entregar a mensagem é Deus, E nós sabemos que antes do olheiro fazer o vaso, aquele barro pertencia a algum canto, que nem eu e você pertencia a algum canto. E nós sabemos que o olheiro, ele vai naquele tremedal de lama, naquele lamaçal de lama, e escolhe o barro, porque tem várias espécies de barro, mas sabemos que só 8 é o próprio para fazer um vaso, escolhido pelo olheiro. E tendo Deus escolhido nós como vaso, como barro para fazer o vaso, tendo Deus nos tirado daquele lamaçal de lama, porque a palavra tem cajado, porque tendo Deus tirado eu, você lá do tremedal do lamaçal de lama, e porque nós, o barro, ele é tirado do lamaçal de lama antes do barro ser feito vaso, ele é escolhido lá do lamaçal de lama, ele é arrancado
E nós sabemos que quando o barro é arrancado do lamaçal de lama, vem vestígio de raiz, vem vestígio de pedrinha. Aí Deus começa a refazer o barro, começa a tratar o barro, porque o barro, ele não é assim que ele é tirado do lamaçal de lama, ele não faz o barro não, ele tem que passar por um processo, um tratamento. O primeiro tratamento, Deus começa a nos tratar assim, a pesar na mão assim, nos tratar para tirar raiz por raiz. Que raiz, irmã Edvan? Aquelas coisas que nós fazia, prostituição, bebedice, matar, roubar, dependente do ser humano que Deus vai tratando, dependente do barro que Deus vai tratando, que somos nós, o povo de Israel, porque aqui a palavra de Deus, quando vem falar do vaso e do barro, somos nós, e o olheiro é Deus, porque ele usou essa figura para dizer que ele ainda é Deus, e que somente ele, porque não foi nós que escolhemos a Deus, que nem lá em João nos diz, foi Deus que vós escolheu a todos nós. Nós sabemos também lá que tem lá do tremedal de lama e do lamaçal de lama, é Deus que nos arranca, porque quando nós clamamos, ele vai lá e nos tira. E infelizmente, meu irmão, muitos, infelizmente, não sei se é o caso de muitos aí, ou se é o meu caso, eu creio que não seja, nem o meu, nem o seu caso, mas eu creio que tem muitos casos acontecidos aí que Deus tem tirado, tem escolhido aquele barro para fazer um vaso, tendo Deus indo lá, o olheiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se põe aqui como o olheiro aqui que faz o vaso, e ele é o Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, e podemos se dizer que esse olheiro aqui, ele usa essa figura, que nem se diz que ele é o olheiro, ele é que faz o vaso, ele é que escolhe o barro, tendo Deus escolhido o barro, tirar daquele barro que somos nós, daquele lama, tremedal de lama, aquele lamaçal de lama, e nos preparado, nos tirar daquilo tudo que nos convém a Deus, tirando a raiz de malignas, tirando aquela raiz que não, tendo Deus pisado com as plantas dos seus pés, nós para nos preparar para fazer o vaso, tendo Deus feito nós o vaso, conforme Ele quer, tendo Deus nos preparado, nos jogado na fornalha para esquentar, para nos preparar, tendo Deus nos tirado e colocado lá para ser usado. Às vezes, meus irmãos, tem muitos vasos que se tornam a voltar para a lama, da onde Deus tirou. E chegando lá, começa a pisar lá na lama, pisa um dia, pisa dois, pisa três. Mas nós sabemos que um vaso, se ele passar muito tempo pisando na lama, voltar para da onde ele saiu, que foi da lama, da onde Deus o arrancou, ele se torna a voltar a se tornar barro. E do barro ele se torna lama de novo. Infelizmente, muitos têm feito isso, muitos têm voltado, muitos vasinhos aí, tem se tornado a voltar para a lama, voltado para a lama. Aí Deus, visto que muitos vasos voltam para a lama, Deus começa a falar, a dar ordem, dizer, descer a casa do olheiro. É o que? Quando Deus vê que nós estamos se afastando da presença dele, estamos voltando para aquele lamaçal de lama, Deus vai lá e nos toca e diz, olha, descer a casa do olheiro. Para quê? Para que eu e você descemos a casa do olheiro, para ele refazer nós de novo, para ele tratar onde tem que ser tratado, para que eu e você venha dar o que? Venha se encher de azeite e derramar azeite. Mas infelizmente muitos não têm dado ouvido à voz do Senhor, não tem procurado dar ouvido à palavra do Senhor, que é aqui, ó. Tem procurado dar atenção a um irmãozinho, a um colega, a um irmão de fora, de dentro, a um conhecido. Tem não procurado ouvir a voz de Deus, tem procurado ouvir voz de víboras. Nós sabemos que a voz de víboras, as víboras elas só têm veneno para encher nosso vaso. Mas nós sabemos que só quem tem azeite para nos dar é Deus. Infelizmente, muito tem se tornado. Você é vaso, você pode ir lá pisar na lama, mas você não pode permanecer na lama. Você só pode ir lá na lama se for para arrancar quem está lá na lama. Infelizmente, muitos acham que pode chegar lá na lama e permanecer na lama. O vaso permanecer na lama, ele se tornará lama, porque antes do vaso se tornar vaso, ser feito vaso, ele foi tirado lá do lamaçal de lama. E do lamaçal de lama ele foi tirado e preparado, passou por um processo para quê? Para que ele se tornasse um vaso, para ser o que? Usado por Deus. Infelizmente muitos têm voltado para lá da onde Deus tirou, que era o do lamaçal de lama, que todo barro é tirado e escolhido somente por Deus. Eu e você fomos escolhidos, porque quem nos escolhe é Deus, nós não escolhemos Deus. E
E nem somos nós que aceitamos Deus, é Deus que nos aceita e Deus que nos escolhe. É Deus que prepara o barro, Deus é que prepara a vitória, Deus é que prepara tudo. Porque eu creio aqui que, tendo Deus já escolhido Jeremias como profeta, antes dele ser formado, Deus já o conhecia. Antes dele ser formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia, que nem lá no capítulo 1. Antes dele sair do ventre materno da sua mãe, Deus já tinha constituído ele profeta. Assim somos nós, meu irmão. Antes de eu e você ser gerado na barriga de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Antes de eu e você sair do ventre materno de nossa mãe, Deus já nos tinha constituído nós profeta. Mas a decisão somos nós. Porque Deus ele não te força nem me força. A decisão somos nós. Se voltamos lá na lama para arrancar quem está lá, ou voltamos lá para a lama para ficar pisando e se tornar lama de novo. Porque antes de se tornar um vaso, eu e você, nós temos que olhar para lembrar de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou foi daquele lamaçal de lama. Para quê? Para nos tratar, nos preparar e fazer esse vaso encher de azeite e ser derramado. Amém? Pois fica a dica. Não vá à lama se não for para arrancar quem está lá. Porque senão da lama vez se torna lama. Amém? Porque nós temos que saber que antes de eu e você se tornar um vaso feito por Deus, Deus nos tirou foi de um lamaçal de lama. Se eu e você for a lama, seja para arrancar alguém lá, para salvar e ser luz, não para permanecer lá, porque se permanecer lá, se tornará o vaso se tornará barro e o barro se tornará lama novamente. Amém? Desça a casa do oleiro, se for preciso, para que Deus refaça tudo aquilo que não convém e que não agrada a ele. Amém? Fica a dica.